Vamos lá. Fala galera, Falenzão aqui na área, o pessoal que vai acompanhar isso aqui pelo YouTube, outra galera vai acompanhar isso pela stream. Vou começar agora aqui uma série onde a intenção é a gente upar uma conta até o global. Tá, e nesse percurso, cara, a ideia desses vídeos aqui é meio que tentar ensinar vocês as coisas que eu estou fazendo, que eu estou pensando, mais naquele estilo do A Mente dos Prós, um vídeo que já tem aqui no YouTube, onde eu tento dar dicas, só que vai ser mais em real time e vai ser um vídeo mais longo, porque eu vou mostrar a partida toda. Tá, então eu acabei de comprar uma conta do CSGO, tá, eu baixei a minha CFG, tá, se você quiser pegar minha CFG é bastante simples, você vai entrar aqui no twitch.tv/GeaFallen, vai escrever exclamação CFG, e aí o bot vai mandar para você um link. Tá? Então o bot vai mandar um link aqui, ó, onde tem a CFG. Então você vai baixar a CFG no seu CS, você vai executar essa CFG. Primeira coisa que você vai fazer, você dá um tapa nos comandos que tem no CS. Tá? Então como é que você faz isso? Você baixa, você coloca aqui, ó, baixar através do navegador, vai puxar um arquivinho bem pequenininho. Esse arquivinho você vai jogar depois de já ter aberto o CS alguma vez na vida, porque senão não aparece lá na pasta. Você vai pegar esse arquivinho e vai jogar lá na pasta de CFG, ó, é o config. Então você vai lá, vamos trocar o nome para Fallen aqui, ó, trocar o nome para Fallen. Então troca o nome para Fallen, certo? Se quiser, ou deixa config mesmo. Vai lá no arquivo de programas, Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO, CFG. Jogou aqui dentro, ó, tá com o arquivo aqui. Quando a gente abrir o CS, galera, então vamos abrir o CS pela primeira vez, tá? É legal você apertar com o botão direito aqui no CS e colocar esses comandos que eu vou colocar aqui, ó. Você vai colocar o menos tick rate 128. O que é isso daqui, galera? O padrão do CSGO é 64. Então, quando você criar um servidor para treinar sozinho, se você não tiver colocado esse comando aqui na inicialização do Counter-Strike, você não vai jogar com a máxima performance que o CS pode ter, né, com a máxima taxa de transmissão de dados. Então, é importante você colocar esse comando aqui, caso você queira jogar da maneira correta. Não dá tanta diferença assim para quem é leigo, mas é uma coisa que a gente faz. Tá? Outro comandinho que eu costumo colocar aqui ó, é o menos no vid, porque assim não fica abrindo aquele vídeo de carregamento do CSGO toda hora, que eu acho um saco. Tá? Um outro comando que eu vou colocar aqui, galera, que é mais específico, é esse daqui, ó, menos refresh 120. Isso daqui é para quem tem monitores de alta qualidade que possuem os hertz mais alto. É só a galera que pagou caro no monitor, a galera que tem um monitor gamer especializado com esse hertz alto, tá? Então você joga com uma frequência maior. O que muda isso para quem está jogando com esse monitor? Fica mais rápido a atualização da tela, você sente o jogo mais leve, beleza? Basicamente esses três comandos aqui é o que você precisa, tá? Você vai entrar no CSGO, vai abrir o jogo, vai abrir o jogo. Só deixa eu abrir a última coisa que faltou aqui. Pronto. Bom, vamos para o joguinho agora, vamos para o CSGO. Tá, então aqui agora, abriu o CSGO, certo? Agora você vai configurar o vídeo do CSGO, galera. O que acontece, moçada? Tem muita opção aqui de vídeo que deixa o jogo pesado, tá? Então tem um monte de coisa aqui. Como é que nós, profissionais, costumamos jogar, na sua maioria? Tudo desativado, então tudo no mais baixo possível. Manda um salve pro Dintic Macacão. Valeu, Emitos. Um salve para você e pro Dintic Macacão, cara. Tamo junto. Então, no geral, você vai deixar tudo no mais desligado, tá tudo no mais baixo, com exceção de uma opção que chama renderização multinuclear. Isso daqui é o que? Você está deixando o seu CSGO usar mais de um núcleo do seu processador. Você vai deixar ativado, você quer que ele use mais capacidade do seu processador. Tá? O resto, ó, tudo desligado. Algumas pessoas vão deixar a sombra em médio ou embaixo. Algumas pessoas vão deixar a sombra um pouco maior, tá? Eu não deixo, eu jogo tudo no mais baixo, então vou deixar o que eu gosto. Uma outra opção que você vai ter aqui, ó, é essa daqui, ó, resolução e também a proporção da tela. Tá 4:3, 16:9, a quantidade de frames horizontal e vertical. Eu, Fallen, jogo na 4:3, 1024x768. Isso daqui é o que você gostar, tá? Não existe o melhor, existe o que você gosta mais. Eu jogo na 1024 porque é uma que dá um FPS legal e não deixa o gráfico tão feio. Tá? Apesar que você comparar a 1024 com uma muito alta, vai dar diferença, beleza? Então você tem que ver o que você gosta mais, tá? Isso aqui eu gosto. Outra coisa que você tem que fazer quando você entrar no Counter-Strike, cara, é vir aqui, ó, configurações do jogo e ativar o seu console, ó. Tá desativado, tá vendo? Então, opções, configurações do jogo. Você vai clicar aqui, ó, no ativar console desenvolvedor e deixar no sim. Quando você faz isso, você ativa uma linha de comando, ó, tá vendo? Ó? Você pode agora dar comandos. Como é que você pressiona essa tecla? Com o botãozinho que está do lado do 1, com aspas, está embaixo do ESC. Pressiona ele e aí você pode executar o comando. Primeiro comando que a gente vai executar é o exec config, que é aquele arquivo que você baixou, lembra? Para executar CFG.
Então você vai jogar do mesmo jeito que eu jogo, executando aquele arquivo, beleza? No caso, aquele Fallen que eu troquei o nome. Então você dá um exec e executa. Como é que eu sei se deu certo, Fallen? É para mudar rapidão já algumas coisas aqui na sua tela. E você pode testar também pelo comando sensibilidade, ó, ver se mudou a sensibilidade, tá? Tá um pouquinho desatualizado a MSFG, eu uso 2.3 e tem um outro comando que eu troco aqui, ó, que é a grossura da mira da AWP. Então, aquela linha, né, quando você puxa o zoom, você pode configurar a grossura da linha. Tá, essa daqui eu uso 2.5 agora. E vai ter um outro comandinho que eu uso aqui, cara, que é o bind n-ataque, que é uma coisa um pouquinho mais avançada, que é para você poder fazer o tal do jump throw. Vê se eu explico em outra oportunidade. Beleza? Então tá do jeito que eu jogo. Bom, estamos com a conta aqui Prata Master. No CSGO, galera, você só começa a poder jogar o competitivo de verdade, que é aqui no jogar, buscar uma partida, tem vários modos de jogo. Competitivo, casual, demolição, corrida armada. Cada um é de um jeito. Tá? Eu não manjo todos, sendo bem sincero. Corrida armada você vai trocando de arma conforme mata os caras. Mata-mata você joga, entra no servidor, morreu, já nasce de novo. É o famoso deathmatch. Competitivo é o partida de verdade, né? Você jogando contra outros adversários no 5x5. Casual é aquele servidor aberto, 30 contra 30, essas coisas assim. E o Demolição, eu nem lembro como é, pra sendo bem sincero. Receba normas. Ah, esse aqui, ó. Demolição, quando você vai matando, vai pegando armas novas. Os dois são assim, na verdade. Vença a rodada sendo o primeiro jogador a matar com a faca. Ah, entendi. Os dois são iguais, só que a corrida armada termina quando você consegue matar com a faca, que é o último estágio. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui? Então eu não posso jogar o competitivo ainda. Ó. Tá, os mapas que estão no competitivo hoje em dia: Dust 2, Trem, Nuke, Overpass, Cache e Inferno saiu, Mirage. Então, esses 7 mapas aqui, ó, e Cobblestone. Os 7 primeiros mapas aqui são do competitivo, tá vendo? A Inferno foi aposentada por enquanto e a Nuke entrou no lugar dela recentemente. Então, quando você dá pronto aqui, ó, ele não vai deixar eu jogar, eu acho. Ó o que ele me diz aqui, ó. T. Martin for jail. V for Venom. Thank you, my friend. You must gain at least private rank 2 CSGO profile before participating in competitive match. O que ele está dizendo para mim? Falem, você precisa primeiro ganhar o nível 2 no seu profile, no seu ranking, para você poder jogar esse tipo de jogo. Manda um salve pro Emitos, Dente de Mônica, valeu, Dintic. Um salve pro Emitos, cara. Tamo junto, obrigado, cara. Então, dependendo do modo que você jogar, cara, você tem que upar essa conta. A minha conta acabei de criar, tá level 0, level 1. Então eu preciso upar pro level 2 para daí sim eu poder jogar competitivo. Então hoje, o primeiro episódio, vai ser o Falenzão upando essa conta, tá? Como é que você pode upar isso daí, cara? Qualquer um dos modos aqui vai te dar experiência. Tá? Vamos começar com corrida armada aqui, que eu vou bagaçar os caras, vou matar os caras o mais rápido possível para eu ganhar o jogo. Beleza? Basicamente isso que eu vou fazer. Uma outra coisa que vale a pena dizer para mim, para quem abriu o CSGO agora, existem algumas armas no CSGO, galera, que você pode equipar ou não. Vou dar algumas opções para você. A Colt, por exemplo, existem dois tipos de Colt. Existe a Colt M4A1, que é silenciada, ela tem 20 balas. Existe a Colt M4A4, que é a Colt que tem 30 balas. Então você tem que escolher qual você gosta mais. Eu, Fallen, gosto de 30 balas, tá? Porque eu preciso de mais tiro. Brincadeira, porque eu prefiro ela mesmo ter mais tiro, para mim é uma coisa importante, tá? Eu valorizo mais isso do que passar um pouco mais percebido de onde eu estou atirando. Basicamente essa é a diferença. Você pode escolher também, cara, entre a USP, que é uma pistola silenciada, e a P2000, que é uma outra. Tá, eu joguei muito tempo com a P2000, hoje em dia eu tô jogando com a USP. Tá, então tem a P2000 aqui também, que é uma outra. Uma outra que você tem também, como escolher, é entre a CZ e a 57. A CZ é uma pistola que tem 12 tiros e praticamente parece uma metralhadora. Já a 57, ela tem 20 tiros e é forte também. Eu gosto mais da 57 porque eu sou muito ruim de CZ, tá? Sou péssimo com ela, mas se a gente gosta de CZ, a CZ é muito boa. É uma arma muito potente. Uma outra escolha que você pode fazer é entre a The Eagle, a Desert Eagle e o revólver. O revólver, pessoal, é praticamente inútil, tá? Nem sei se tem aqui mais. Tem aqui ó, o revólver, ó. Não uso o revólver, cara. É praticamente inútil, sendo sincero. Use a Desert Eagle, beleza? Apesar que no meu caso, vocês vão descobrir que eu sou muito ruim de Eagle. Talvez eu devesse usar o revólver. Tá, no geral é isso. Essas são as opções que você tem que escolher aqui no começo também, fazer suas preferências. Conforme você for jogando CS, você vai descobrindo, skins. Então essa AWP, por exemplo, aqui ó, é a comum do jogo. De repente vai cair para você durante os jogos algumas skins, ou seja, algumas roupas para essas armas. Você pode usar ou não. Outra maneira de você pegar essas roupas para as armas é você abrir algumas caixas. Né? Então vai ter uma caixa lá que você pegou uma caixa. Você pode comprar com grana aqui na Steam a chave dela e você abre e vem uma skin. Tá? Aí pode vir uma skin de 20 centavos, pode vir uma skin de R$ 1.000. Então varia muito o preço das skins. É uma coisa arriscada e é lógico que é muito mais difícil pegar as skins boas. Beleza? Então vamos começar aqui agora a, a partida. Tá? Vamos começar jogando esse que eu falei aqui, a corrida armada, pra gente sentir como é que é. Beleza? Buscar o jogo aqui.
E eu espero aqui que para o nosso programa eu consiga desativar aquela opção que conta para as pessoas que eu estou jogando. Tem uma opção aqui que você aperta o Tab, você vê o número de pessoas que estão assistindo esse jogo. É uma integração do CSGO junto com a Twitch. Eu espero que isso não aconteça, tá? Porque eu gostaria muito de passar despercebido aqui durante os meus jogos. Tá? Então, basicamente, esse modo ó, de 3 CT, eu vou poder matar os caras, ó, e conforme eu for matando eles, eu vou trocando de arma, tá vendo? Eu tô no nível 1 de 16 por enquanto. Então, basicamente, cara, esse modo, quando você nascer, você vai apertar pra frente e vai embora, cara, procurando os caras com a mira, entendeu? Você não fica pensando muito em estratégia, não, ó. O negócio é você apertar pra frente e pra cima dos caras. Tá, tenta lembrar onde você morreu, que os caras estão avançando. Dá pra subir aqui nessa escadinha, ó, ir pra casa. Não é bobeira ficar vindo pra casa, os caras não nascem na casa. Apesar de eu ter achado uns caras aqui agora. Caraca, isso não é muito bobeira ir pra casa não, hein. Fiz uma jogadaça. Tá, Polex, fala, manda um salve pro Polex e pro Flapinho Carvão, valeu meu querido. Quando você chega nessa janela do lado deles aqui, fica facinho de matar os caras, porque eles estão nascendo tudo ali na frente. É bem legal também. Tá, nesse servidor aqui, ó, tem alguns bots jogando, porque não chegou no nível máximo ainda de pessoas, né? Não encheu o server totalmente. Tá, e o legal desses jogos, cara, é que de certo modo dá pra você treinar sua mira também. Ô Moeba, manda um salve pro Renan. Nós, curto muito você, mano. Qual a dica pra ter um time de CSGO profissional? Cara, a dica é você treinar primeiro o seu individual para que você seja um jogador razoável, né, para que você seja um jogador que já, pô, já domina a mecânica do jogo, um jogador que já tem condições de jogar o competitivo, né, para você sair dessa fase inicial e aí você começar a se interessar pelo competitivo, cara. Tá, tem várias maneiras de você arrumar um time. Dá pra você arrumar um time conversando com a galera na internet mesmo. Eu recomendo você participar da Games Academy, que foi criada para isso, cara. Jogar nos servidores da Gamers Club, que o pessoal já tá pensando mais no competitivo. Tá, mas tem várias maneiras de você conseguir arrumar uma equipe. Eu acho que essas são as melhores. O bot acabou comigo. Você gosta da 5-7 Banana? O Dick que adora. Que isso, Mitou? Que isso, rapaz. Banana não é comigo não, parceiro. Ó, o que acontece aqui, ó, quando o jogador tá te dominando, por que ele tava vermelho agora em volta? Quando o jogador tá te dominando, ou seja, ele tá matando você faz muito tempo e você não tá matando ele, ó, foi o último cara que matou você, ele fica nessa cor. Você consegue enxergar ele atrás da parede, como se fosse um wallhack, entendeu? Como se você pudesse ver onde ele tá por trás do terreno. Tá meio que tá dando uma ajuda pra você matar esse cara, porque você tá sofrendo muito com ele, basicamente é isso. Quando você pega essas armas ruins, começa a ficar chato esse jogo. Tá, ó, uma coisa apareceu lá em cima agora, conquista alcançada, insurgente. Eu não sei muito bem o que é essa conquista, mas você vai perceber que você vai destravando alguns achievements, né, algumas metas no jogo. Aí você vai ganhando essas medalhinhas, essas coisinhas que vão aparecendo, tá, ó. Olha, mãe, sem mirar, eu acabei de conquistar um negócio ali, ó, que chama Olha, mãe, sem mirar. Por quê? Porque eu matei um cara com uma arma de zoom sem estar utilizando a mira. É por isso que eu ganhei esse achievement, né? Quando você consegue a primeira kill dessa maneira, você destrava isso daí. E aí vai ter achievement de um monte de coisa. Vai ter achievement de defusar a bomba no último segundo. Vai ter achievement de uma pá de coisa. Aí tem que dar uma olhada onde é que veio isso daí. Onde é que lista tudo isso, porque eu mesmo não sei, sendo sincero. Tem gente que gosta de completar essas paradas. Não é uma coisa que me fascina muito, cara. Vocês vão perceber que eu sou um cara que odeio enrolação em jogo. Eu jogo pra competir. Então eu sou muito chato pra essas coisas, eu não tô nem aí, sendo bem sincero. Mas tem muita gente que gosta dessas coisas, e eu acho que é legal, mas a gente gosta. Eu não gosto, né, mas eu não acho chato não. Acho que é legal você destravando essas coisas e conseguindo objetivos, né. Como eu tô jogando competindo há muito tempo, cara, essas coisas já não me interessam muito mais. Mas um dia já me interessaram. Depende da fase que você tá, acredito eu, no game. Ó, recruta promissor eu alcancei. Tô destravando um monte de coisa aqui já na minha primeira partida. Ó, a vantagem da 5-7, que eu dei agora um tiro só no cara, é que a curta distância, a 5-7 elimina muito rápido com HS. Ela tem uma taxa de penetração muito alta. Então, se você dá um tiro na cabeça do cara pertinho de 5-7, é morte na certa. Até mesmo um cara armado, ó. Vou tentar acertar a cabeça dele aqui, só porque eu falei. Uma bala bem dada, de perto, você finaliza. E agora eu cheguei no nível máximo aqui, ó, que é o nível da faca. Se eu operar esse cara, acabou. Tá, e um detalhe sobre facada, pessoal. Quando você encontra um cara com 100 de life, ao invés do... Ah, é outra pessoa ganhando a faca. Ó, acabei perdendo, hein? Acabei perdendo. O cara matou na faca, eu não. Mas, ó, destravei um monte de coisa aqui. Um monte de habilidade. E... ganhei um pouco de nível, tá vendo? Ó, já ganhei uma parte do que eu precisava. Eu ganhei bastante experiência. Faltam mais uns 2, 3 jogos, imagino eu. Podemos escolher o mapa aqui agora. O meu frag foi 29-14, mas o frag não importa muito. Que mais nós vamos ter aqui agora? Agora vai carregar um outro mapa, galera. Vamos escolher um outro modo agora? Vamos escolher um outro modo. Vamos jogar agora no Deathmatch, cara. É o modo mais legal, o modo mais interessante para você treinar. Beleza? Eu vou jogar aqui no Deathmatch do CSGO porque eu tô querendo ganhar esses pontos.
Mas quando você quiser treinar de verdade, eu vou ensinar para vocês depois como jogar na Gamers Club, tá? Porque esse deathmatch aqui do CSGO não é um deathmatch muito ideal, tá? Ele não é muito bem configurado, ele não tem o tick rate 128, que é onde realmente os jogos de verdade acontecem. Ele não é um ambiente ideal para treino, mas já quebra o galho, principalmente no nível mais amador. Então depois eu posso mostrar para vocês em outros vídeos como é que joga no Gamers Club. Depois que a gente chegar no global, depois que a gente conseguir jogar bastante aqui, eu vou ensinar vocês também. Tá, o Gamers Club é uma plataforma fora do CSGO que coordena os jogos de CSGO. Então coordena os times, coordena os mixes. Vocês vão descobrir depois que existe uma coisa que chama mix. Você junta 5 pessoas de cada lado e jogam como se fosse uma partida competitiva valendo, que é o matchmaking aqui do CSGO, que está mais facilitado hoje em dia. Então dá pra você fazer bastante coisa lá, treino entre time e tudo mais. Vou mostrar isso pra vocês depois. Inclusive tem como você jogar gratuitamente. E dá pra você assinar depois, se você quiser ter acesso a mais features, né? Poder jogar campeonato e mais outras coisas, assistir as aulas, por aí vai. Então, ó, basicamente, cara, um deathmatch é um lugar que você tem que jogar buscando encontrar os inimigos. Não é muito legal você ficar escondido atrás dos caras. Uma coisa interessante para deathmatch, para você virar um bom jogador de deathmatch, cara, é você decorar aonde os caras nascem. Sendo sincero, parece meio bobeira, mas quando você sabe onde os caras nascem, você começa a ficar esperto com os pontos que você tem que ir mirando, entendeu? Então, os deathmatches tem muito disso. Você consegue decorar os lugares que eles nascem e você consegue chegar mais preparado para matar o cara na maioria das vezes, tá? Uma outra coisa interessante de deathmatch, cara, é você praticar movimentação e praticar controle de recoil e como atirar nos caras e tudo mais, tá? Então, para matar esse cara aqui agora, eu tive que dar um tiro. A hora que eu errei o tiro, eu andei pro lado, freiei e atirei de novo, ó. Então, um tiro, andou pro lado, atirou de novo. Então, nós vamos treinar isso aqui nesse momento, ó. Um tiro, anda pro lado, para o boneco com o botão contrário e atira de novo, ó. Vamos treinar só atirar dessa maneira. Esse é o jeito que deixou bem conhecido o Scream do G2. É um cara que gosta muito desse tipo de atirar. É o que a gente chama de tap, né? Que é só um tapinha. Você dá só um tapinha no botão do mouse, só um tapinha no clique, buscando HS, tá? Não é a minha especialidade, mas muitas vezes a gente acaba usando, tá? Apesar de não ser uma coisa que eu prefiro muito mais confiar no spray, finalizar o cara com eficiência, do que buscar esse tiro limpo todas as vezes. Tá? Então como é que você vai treinar isso daí, cara? Atirou, atirou, antes de dar o segundo tiro. Fofão, obrigado, Fofão. Ó, atirou, antes de dar o segundo tiro, você vai andar pro lado e frear, tá? Ó. Como é que você freia o boneco? O que é isso que eu tô querendo dizer pra vocês? O freio você pode fazer de duas maneiras. Você pode agachar o seu boneco, ou você pode apertar o botão contrário ao que você acabou de apertar. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Fala, manda um salve pro Alisson. Qual skin que você mais gosta do CS? O Moeba tá falando? Acho que a Dragon Lore é a mais bonita, né, cara? Na minha opinião. Salve pro Alisson e pro Moeba. Tamo junto, cara. A Dragon Lore é uma skin de AWP. Bem bonita, bem rara. Então, como é que você freia o boneco, cara? Uma coisa importante pra você que tá treinando agora, ó. Se eu tô indo pra direita, eu vou apertar pra esquerda. Se eu tô indo pra esquerda, eu vou apertar pra direita. Tá? E assim você vai treinando. Ó, agachei. Nesse caso aqui eu preferi agachar. Por quê? Porque se eu fosse pra esquerda, eu ia parar de ver o cara, concorda? Eu tava num ângulo que ir pra esquerda ia me travar. Manley, thanks for the subscription, my friend. English streams will be back soon, my friend. Thank you. Então você vai treinar essa coisa, esse jeito de atirar. Puta, Fire, peguei a manha, cara. Joguei 2 dias atirando só assim, tô dando uns HS legal já. Mas eu sinto que tem uns caras que eu deveria matar e não tô conseguindo matar porque eu tô errando HS. Tem outro jeito de atirar, Fire? Outro jeito mais eficiente? Tem. Tá, o jeito mais eficiente de atirar agora é o spray, ó. O que você vai fazer no seu spray, cara? Quando você encontrar o seu adversário, você pode até mesmo agachar, não tem problema. Tá, e você pode fazer uma coisa a mais do que agachar. Você pode continuar movimentando o seu boneco. Então vou dar um exemplo. Espera só um pouquinho, Fabi. Te admiro muito. Sempre assisto sua stream. Abraço de Manaus. Obrigado, Fabi. Obrigado pela doação, cara. Então, ó, tá vendo, ó? Como é que eu vou fazer para eliminar esses caras? A hora que eu enxergar um adversário, eu vou parar meu boneco, vou mirar nele, vou começar a atirar e vou ter que fazer um movimento com o meu mouse, com a minha mão para baixo. Por quê, ó? Repara como é que funciona a K, ó. Ela sobe, ó. Tá vendo, ó? Naturalmente ela sobe. Segurou o dedo, ela sobe. Então, ó, vou segurar o dedo no cara sem controlar, ó. Ela sobe, ó. Então eu não posso deixar a mira subir. Porque se eu não controlar o recoil, eu só vou matar se eu acertar HS no cara de começo, ó. Então a mira sobe, ó. Então, naturalmente, quando você começar a segurar o dedo, você tem que dar uma leve descida com a mira para baixo. Meio que dizendo, jogo, eu sei que o tiro está subindo, mas eu vou controlar descendo. Tá? Então faça isso. Vá descendo a mira conforme você deixa o dedo segurado. Uma outra dica importante, galera, para você que vai jogar controlando esse recoil, é você não tentar controlar os 30 tiros. Dificilmente você tem que dar muitos tiros para eliminar um inimigo. Se você fizer isso daí,
você não está sendo efetivo. Tá? É legal que a gente ganhou bastante experiência de novo, ó. Então mais um jogo acho que a gente passa. Então qual que é o ideal, cara? Você precisa tentar controlar os 5 a 8 primeiros tiros que você está dando. Tá? Os 8 tiros iniciais. Se você perceber que você não conseguiu eliminar o seu inimigo com 8 tiros, você vai parar de atirar e vai voltar a atirar depois, com mais 8. Tá? Aí você vai usar aquela técnica do tap, que é você andar, parar e atirar de novo. Então, puta falha, sentei o dedo no cara, percebi que descontrolou. Sentei o dedo aqui, falei, percebi que azedou. Parou, andou pro lado, agachou de novo e começa de novo. Entendeu? Isso é muito importante. O bot me operou nesse momento, cara. Tem coisa mais vergonhosa que isso? Tem coisa mais vergonhosa que isso. Então isso é uma coisa importante você controlar. Então o que você vai treinar no deathmatch? Movimentação para dar aquele tap, controle de recoil e esse freio. São as três coisas que vai treinar no deathmatch com excelência, tá? Depois, cara, você pode treinar também, se você quiser, um pouquinho de strafe. O que é o strafe? O strafe é a técnica de você olhar um lugar sem morrer para daí escolher a sua ação. Então, vou dar uma olhadinha como é que tá o fundo antes de eu entrar, ó. Olhou, voltou. Aí eu vou de novo. Então esse strafe, cara, ele serve durante a partida competitiva para muitas coisas. Para você identificar como é que tá a cena do lugar e daí tomar a sua decisão. Para você fazer um cara errar o tiro, ele começa a atirar e aí você pode entrar depois e pegar ele atirando errado. Então, pô, cara, você deu o strafezinho no cara aqui, ó. O cara começou a sentar o dedo, você volta, ó, e aí depois você mata ele. Tá? Então, isso é uma coisa importante no CS. Muitas vezes, cara, o strafe durante o competitivo, ele vai ser utilizado para buscar informação. Tem alguém vindo? Tem. Tem dois caras vindo, ó. Tá vendo, ó? Só consegui fazer essa jogada, por quê? Porque eu tirei uma foto da tela antes, eu dei um strafe, vi os dois inimigos, me projetei para matar o que eu já sabia onde estava, e aí joguei a mira no outro. Tá, então existe técnica, exige você treinar, você ter um controle legal da sua mira para poder fazer esse tipo de coisa. Mas o conceito é esse, entendeu? Você vai utilizar primeiro, bater uma foto do lugar, para depois matar os caras. Beleza? É a melhor maneira que eu encontro para explicar isso pra galera que tá começando, ó. Aqui, ó, dá um strafe antes pra voltar depois. Season, valeu pelo sub, cara. Tamo junto. É nóis da fita. Bom, o que mais que você vai treinar no DM? Só essas coisas são as principais, galera. Ó, aqui, por exemplo, ó, essa situação que eu tô perto do cara, um jeito de você enfrentar ele legal é você dar um tiro pra ele se desesperar. O que acontece? O cara tá muito perto da queima-roupa de você, a hora que ele vê você, ele vai começar a sentar o dedo. Então você chama o tiro dele, volta e depois finaliza, entendeu? Então você meio que mata o cara em dois tempos, ó. Chama o tiro do cara, volta e finaliza. Isso aqui é muito importante saber fazer também. É uma outra técnica pra você matar os caras. Manda um salve pro Alisson, pulmão de carbono. Valeu, Bitos. Tá salvado, Alisson. Ó, aqui o cara tá vindo, ó. Vamos projetar pra cá. Pra matar o cara. Outra informação aqui legal, acabaram de mandar uma dica no chat aqui da stream. Fala pro pessoal não atirar andando e nem pulando. Exatamente, pessoal. Começou a andar de AK, ó. Tudo que eu tô falando por vocês vai por água abaixo, ó. Começou a andar de AK, ó. Começa a ficar difícil, ó. Tá vendo? Não consegui matar o cara. Vou atirar andando de novo, ó. Os tiros são todos errados, ó. Então não adianta você jogar desesperado, fugindo dos caras. Ó, não vou matar nunca, ó. Não funciona, ó. Matei na cagada. Não funciona assim, ó. Não dá. Se você não frear o seu boneco, você não vai acertar ninguém. Tá? Então foi legal você ter comentado isso daí também pra dar esse toque pra galera. Então, galera, tem todas essas coisas pra treinar. Ó, faz o cara errar o tiro, volta e mata ele. Tentei usar aquela técnica pro cara começar a errar os tiros. Ele tava de cor distanciada e ele mandou bem no controle das balas dele. Então, cara, a galera pergunta, né? Fale, por que um jogador profissional é muito melhor que um jogador bom? É um jogador razoável. Às vezes, cara, a questão da mira dos caras até é meio parecida. O jogador tem um nível legal de mira, mas se ele pecar na movimentação, se ele pecar na noção para ele saber aonde utilizar os strafes, se ele pecar em muitas coisas, ele não vai ser um jogador perfeito, cara. Então tem muita coisa que você tem que aprender, muita coisa que você precisa evoluir, tá? Botei um comando no console aqui agora que é o Voice Underline Enable, ou seja, Voice ligado 0. Eu tô desligando a voz da galera. Se o pessoal estiver enchendo o saco de vocês, ou se você não tiver afim de ficar escutando os caras falando muito, às vezes são uns caras chatos, né? Jogando, falando muito no áudio, você pode desligar esse comando, tá? O Silvão falou no chat que já mandou Steam no Twitter. Joga com ele, Marcos. Vou tentar jogar com ele depois, assim que terminar aqui, Marcos. O problema é que eu tô fazendo uma série aqui que eu tô tentando passar despercebido, né, Marcão? Não sei se é a melhor hora pra jogar junto com o Silvio agora, cara. Até porque eu acho que ele tá streamando também. Tô tentando passar no Miguel, tentando passar despercebido. Você acha que o Budokan usa hack? Não sei nem quem é Budokan, Vitos. Me desculpe, cara.
Bom, o que mais que nós temos aqui pra ver? Tá quase terminando o mapa, faltam 5 minutos. Tá, vamos puxar uma outra arma agora, galera. Treinar com uma outra arma. Então assim que eu morrer, eu vou puxar outra arma. E aí eu vou começar a falar de AWP, por exemplo. Como mostrar de AWP no DM, que também é legal. Tá? Mata, diabo. Os caras não estão me matando agora. Tô tentando morrer. Newfoundland X. 6 meses comigo, cara, de sub. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Ó, agora eu usei uma técnica de recoil pra cima desse cara que tava mais próximo, né? Tinha um cara longe e um cara próximo. Usei uma técnica de recoil pra cima dele, controlando. Ah, deixa eu ter que morrer de novo, não pode se mexer. Quando você quiser trocar de arma, galera, nesse DM, tem que morrer, não se mexe, aperta B e compra. Agora sim, então não pode se mexer, tá? Pô, como é que você vai treinar de AWP no DM, cara? Busca esse jogo de cintura, pessoal. Um bom AWP, ó, ele consegue fazer esse jogo de cintura, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Então ele estreifa, tira foto, voltou, matou. Quando você aprender a fazer isso daí, você vai ser um cara mais maleável, um cara mais versátil de AWP. Então como é que você funciona? Um AWP tem que saber jogar em movimento. Um lugar que ele tá chegando novo, não sabe onde tá, bate a foto. Bate a foto, achou? Joga a mira no cara. O cara tá aqui perto, põe a mira. Bate foto, ó. Olha o radar. Tem ninguém pra escada, não tem ninguém em ligação CT, então pode ter nos dois lados. Ó, trefou, voltou, pôs a mira. Tá, então isso aqui é legal você treinar no DM, porque o DM é um ambiente onde os caras estão aparecendo em tudo que é lado. Então jogar sem mira no DM e procurar treinar isso, essa movimentação vai te ajudar, cara. Então agora eu já estava tentando me esconder atrás do vagão para que eu pudesse matar só aquele cara me escondendo do outro. Né? Quando você enxerga dois jogadores na tela, você tem que buscar fazer uma análise rápida do que está acontecendo para você se esconder de um, muitas vezes projetar para o outro para que você tenha condições de matar os dois. Se você simplesmente ficar aparecendo para os dois, você vai morrer uma hora, por mais que você mate um. Né? Então, se o ideal é fazer a jogada perfeita, você precisa saber fugir do adversário muitas vezes para poder matar o outro. Olho no olho, matei uma conquista aqui, não sei o que foi essa conquista que eu peguei. Então, ó, tá jogando DM, galera, vai com ele no radar, ó. Vai com ele no radar, ó. Pegou esse daqui, escondeu, pegou o outro. Então, radar, ó. Lá em cima tem outro. Olha sempre onde não tem ninguém. Olhei o radar, falha, olhei o radar. Bom, aonde não tem ninguém? Aqui tem, ó, aqui não tem ninguém. Bom, pode ter um cara na minha direita agora porque não tem nenhum TR ali. Se tiver algum TR, significa que não vai ter ninguém ali, senão ele estaria atirando, entendeu? Muitas vezes você consegue ver o que os seus amigos viram também. Se o seu amigo viu uma kill, viu alguém no mapa dele, se ele conseguir enxergar alguém na tela do CS dele, vai aparecer no seu radar. Tá? Então o radar ele meio que atualiza com a tela dos outros. Então muitas vezes olhar no radar vai te ajudar a ver inimigos que os seus amigos viram. Então ó, olha o radar, vai ter meio, ó. Pelo radar aqui eu sei que vai ter meio escada. Por quê? Porque não tem ninguém meio escada no meu time. Então no DM é meio fácil você deduzir os caras vão estar através do radar, entendeu? Ó, tô escutando passo pra cá agora. Vai ter meio também. Geladeira e meio. Não adianta aparecer mais ali que tem dois mirando em mim. Espero o cara aparecer até você. Amigo, bom, vai ter fundo agora, olha o radar, ó. Fundo não tem ninguém. Vai ter gente fundo. Então pelo radar você vai ver o que os caras estão fazendo. Tá, não é tão difícil. Agora vai ter lá pra base CT, ó. Lá pra nossa base ou pra cá pra ligação. Um dos dois, ó. Fica vendo o cara passar aqui daqui a pouco, ó. Porque não tem ninguém aqui, ó. Pode ver que não tem ninguém faz tempo nessa área. Então a chance era grande de ter alguém por ali. Então é assim que você vai vendo como é que você tá jogando. Ó, pelo que eu percebi aqui, não tá mostrando aqui na telinha o número de viewers, é o que é bom pra gente, pra que a galera não veja nós jogando aqui, pra que a gente consiga passar despercebido. Vamos ver. O certo é eu instalar um modificador de voz aqui, talvez. Vou pegar a voz de criança. Aquelas crianças que você pega no matchmaking com 12 anos de idade, metendo chumbo em todo mundo. O Palezão já foi um desses. Tem que respeitar a molecada, hein? Tem que respeitar a molecada. Ó, como é que você desce a escada de maneira mais eficiente? Ó? Você vai, chega até aqui embaixo, pula. Existe uma dica para quem pula a escada, aperta o W e atira, o tiro vai certo. Ó. Essa é uma dica que pouca gente do CS sabe. Ó. Você sempre vai acertar o seu tiro se você apertar o W. Então desce apertando o W, tá? Se você pular apertando o W, descer apertando o W, você consegue acertar o tiro, tá? Talvez não, talvez na escada não funcione. Aqui, por exemplo, eu vou descer apertando o W, atirei. Ela vai meio que certo, tá? Você tem mais precisão, inclusive com outras armas também, não só de AWP. Tá, uma outra dica pra você descer a escada ali, tem chance de matar um cara esperando você. Sempre olhando no radar. Daqui a pouco vai ter fundo aqui, ó.
Tem ninguém ali no fundo. Ó, tá vendo? Não é que eu falo nem sabe onde os caras estão. Você vai olhando onde não tem ninguém. Ligação não vai ter agora. Olha lá o radar de novo, ó. Vai ter pra esquerda do fundo aqui, ó. Tem uma interrogação ali. E não tem ninguém do meu time pra lá. Calma mirando. Bom, agora vai ter onde no radar? Lá na escada daqui a pouco, ó. Fica vendo, ó. Ligação agora morreu. Acabou de tomar um tiro de AW. Esse cara vai ter daqui a pouco. Não tem ninguém aqui. E assim você vai indo. Falta só 20 segundos, moçada. Eu acho que a gente vai conseguir já jogar depois desse daqui. Então com 3 partidinhas, cara, já liberou o matchmaking pra gente. Que é pra gente começar a tentar subir o nível. Se eu não me engano, a gente vai jogar algumas partidas no começo dessa trajetória, tentando mostrar o... tentando nos nivelar. Então, como ele não sabe qual é o nível do jogador que criou essa nova conta, ele vai tentar pegar o número X de partidas, eu não sei se é 10, não sei como é que funciona, e aí ele vai ver como é que eu fui nesses 10 jogos, e aí ele vai me dar, ó, eu ganhei uma arma aqui, ó, ganhei uma P250 camuflagem metálica e também consegui atingir o nível 2. Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Vou sair do server, desconnect, vou ligar o meu voice de novo, caso eu vá jogar com os caras. E eu vou fazer o que agora? Eu vou usar essa skin, ó. Então, ó, dá uma olhada nela aqui, ó. A gente ganhou na sorte, ó, por ter jogado a partida e concluído ela. Então, a P250 vale, ó, é a nova de fábrica, que é o melhor status que a arma pode estar. Tem vários tipos de status, né? Tem várias qualidades dela. Vou equipar ela aqui, ó. Então, tanto de CT ou TR, quando eu comprar a P250, vai vir essa arma. Beleza, galera? Então, esse foi o primeiro vídeo dessa série, dando algumas dicas de como você se prepara para jogar CSGO, CFG, armas aqui, escolhas que você pode fazer, configuração, vídeo, todas essas coisas. E nos próximos episódios vocês vão assistir mesmo o gameplay no competitivo, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Não deixe de assistir o próximo. Tamo junto!